O movimento laranja que dividiu o Brasil ao meio. De um lado, milhares de homens saindo de uma montanha chorando, dizendo que tiveram a experiência mais transformadora da vida. Do outro, gente chamando de seita de lavagem cerebral e de um golpe disfarçado de espiritualidade. Tem famosos saindo de lá abalado. Tem esposa postando vídeo de reencontro com milhões de visualizações. Tem gente dizendo que custa 81 mil reais e teve até morte. Eu poderia ficar aqui comentando isso da minha poltrona, como quase todo mundo faz, mas eu fiz diferente. Eu subi a montanha e vivi os 3 dias. E hoje eu vou te contar o que só quem viveu pode contar. Sem fanatismo, sem puxação de saco. Esse movimento se chama Legendários e eu vou te entregar agora a verdade mais importante sobre esse evento e ela não tem nada a ver com religião. Milhares de homens estão pagando, viajando, dormindo no chão, passando fome, subindo a montanha no limite da exaustão. E a pergunta que ninguém faz é a mais óbvia. Por que tanto homem adulto está desesperado por isso? A resposta é o que eu vou te mostrar nesse vídeo. Porque o que esses homens estão buscando não é Deus numa montanha. É uma coisa que a vida moderna arrancou do homem e nunca devolveu. E quando você entender o que é, você vai entender muito, irmão, sobre a sua própria inquietação. Eu vou te contar nesse vídeo quanto realmente eu paguei, vou te falar das polêmicas que apareceram na internet e vou abrir a minha experiência sem filtro. E no final, eu vou te dar minha opinião mais honesta se vale ou não apenas participar do Legendários. Se você é homem e sente que falta alguma coisa que você não consegue nomear, fica comigo até o final e já se inscreve no canal agora. Vamos começar falando de uma das mentiras que mais circula por aí. Você provavelmente viu na internet que a inscrição do Legendários custava 81 mil reais. E esse número viralizou, saiu em jornal grande, virou meme. E ele é distorcido. Parece que existem edições premium que pode chegar nesses valores, mas a maioria das edições custa em torno de R$ 1.500. Aquele número gigante que rodou na imprensa veio, segundo a própria apuração dos veículos sérios, de um erro de digitação no site de inscrição, que obviamente foi amplificado por quem queria atacar o movimento. Eu sei disso porque eu paguei. Eu desbolsei R$ 1.800 na minha edição. Eu já tinha me inscrito em 2023, mas não pude ir por conta de uma palestra. Mas no final do ano passado, eu finalmente subi a montanha. Então quando alguém te disser que é um golpe de 80 mil reais, você já sabe. O pessoal está só repetindo o que viu na internet e não a realidade. Agora, o que é o Legendários de fato? O Legendários foi um movimento criado em 2015 na Guatemala por um pastor e que chegou no Brasil em 2017. De lá para cá ele já passou por mais de 70 cidades, 13 países e mais de 150 mil homens. É uma imersão de 3 dias, 72 horas direto na natureza. Você monta uma mochila de até 15 quilos, entrega o seu celular e não tem mais contato com o mundo lá fora. Você sobe a montanha e enfrenta privação de sono, privação de comida e esforço físico extremo. E aqui está o ponto que gera metade da confusão. O movimento diz que não é de religião nenhuma, mas começa e termina em igrejas evangélicas. E a espinha de tudo é a conexão com Deus, na figura de Cristo. Então, sendo honesto com você, é claro que existe sim um viés cristão, evangélico, e isso, na minha opinião, não é um defeito, mas é uma característica que você precisa saber antes de entrar. E é justamente esse viés, somado à questão de pagar a inscrição, ao sigilo e à intensidade que acenderam as polêmicas que pegaram fogo na internet. Então deixa eu colocar as acusações na mesa, uma por uma, sem fugir de nenhuma. A primeira dizem que é uma seita. O argumento é o sigilo. Como ninguém pode contar o que aconteceu lá dentro, isso acaba assustando. Gera uma sensação de porão escondido, de manipulação. E eu vou te dar minha leitura mais específica sobre esse ponto daqui a pouco. Segundo, neutralidade religiosa. O movimento se vende como aberto a todos, mas a estrutura é claramente cristã evangélica. Para quem é de outra fé ou de nenhuma, isso soa como uma propaganda disfarçada e é uma crítica que tem fundamento. Terceira, e essa é pesada, a hipocrisia. Viralizam relatos de homens que vão para a montanha depois de trair a esposa, como se 3 dias subindo o morro lavasse a consciência e consertasse o casamento. Teve um caso que rodou o Brasil inteiro. Uma mulher publicou dizendo que o marido voltou do retiro afirmando que Deus mandou ele ficar com a amante. Agora para e pensa comigo, irmão, porque isso revela a verdade mais importante de todas. Nenhum evento transforma 100% alguém. No final de semana não conserta um homem quebrado. Se um cara era mentiroso, ele vai sair de lá mentiroso. Então guarda esse pensamento porque eu vou voltar nele. A quarta e mais grave, teve uma morte. No evento em Rondonópolis, o participante faleceu. E é lamentável isso. E essa fatalidade, ela reacendeu o debate sobre o nível de exigência física desses encontros. A organização informou que esse homem tinha atestado médico e estava apto a participar. E, de fato, para eu poder participar, quando me inscrevi, eu tive que fazer um check-up num cardiologista e apresentar um atestado de que eu estava apto. E eu acredito que isso é um ponto muito importante. Eu trago esse caso com respeito a essa vida que foi perdida e não com sensacionalismo. Mas seria desonesto da minha parte fazer um vídeo sobre a intensidade física extrema e fingir que isso não aconteceu.
Essas foram as principais acusações. Agora deixa eu te levar para dentro da minha experiência, para a parte que ninguém que só comenta na internet pode te falar. Deixa eu te contar por que eu fui, e olha que eu já sou um macaco velho de eventos de desenvolvimento pessoal. Eu também conduzo imersões para homem. Vivia recebendo sempre a mesma pergunta. Cadu, o que você acha do Legendários? É parecido com o que você faz? E eu tinha duas opções. Eu podia dar um palpite sem saber na prática, como quase todo mundo dá, ou eu poderia fazer o que eu acredito de verdade, viver a experiência antes e aí sim poder emitir uma opinião baseado no que eu vivi lá. Porque tem uma coisa que me incomoda profundamente. Gente que fala mal do que nunca viveu. É fácil destruir o outro da arquibancada, difícil entrar em campo. Então eu fui lá, eu paguei para ver. E eu entrei com um voto pessoal, viver cada um daqueles dias do jeito mais íntegro possível, sem reclamar uma única vez. Mas a minha motivação era diferente dos homens que eu encontrei lá, e isso me marcou. Eu estava lá como um aprendiz, como alguém que queria viver a experiência. Já os caras ao meu redor estavam ali carregando o peso de uma vida inteira nas costas. Tinha homem com casamento em frangalhos, que a mulher praticamente obrigou para estar lá. Tinha homem lutando contra o vício na droga, contra o vício do álcool. Tinha gente quebrada, gente desesperada, gente em busca do seu último fio de esperança. E o movimento junta tudo isso. Tinha cara de 20 anos e tinha um senhor de 60, 70 anos. Tinha o cara fora de forma e tinha o cara atleta. E aí acontece uma coisa que eu preciso reconhecer que ela é muito poderosa. Eles dividem todos os participantes em pequenos grupos de 10 pessoas. E quando você é levado ao limite, irmão, privação de sono, privação de comida, o corpo gritando, é o cara que está do teu lado que vai te sustentar. Você nem conhece aquele homem. Mas diante de todos os perrengues compartilhados, nasce uma sinergia, uma irmandade, que é difícil de explicar para quem não viveu. E eu preciso ser justo, é um evento muito bem organizado. As condições, elas são duras de propósito, mas dá para perceber que tem um suporte de verdade caso algo aconteça. Tanto é que a galera que está lá servindo como staff, como voluntário lá, para ajudar a tua jornada, foram pessoas que já passaram pelo processo. E o número de staff, pelo menos na minha edição, era muito parelho com o número de participantes. Mas tem um momento que quebra todo mundo. Depois de 3 dias sem telefone, sem contato de ninguém, isolado no mundo, com privação de sono, com fome, você reencontra a sua família. E não tem homem de pedra que segure. Todo homem chora. Porque você passa esses dias sentindo uma saudade que a correria da vida normal muitas vezes não deixa você sentir. E quando você abraça quem você ama de novo, sua esposa, seus filhos, você entende o tamanho do que você tinha e talvez não estivesse valorizando. E esse reencontro sozinho já vale muito a reflexão. Agora, qual é a minha opinião sobre Legendários? Ela não vai agradar nem os fãs fanáticos e nem os críticos de plantão. Eu acho que Legendários é uma experiência válida, mas não é para todos os homens. E eu vou te explicar o porquê. A proposta é levar o extremo físico e mental para baixar as barreiras, para te deixar vulnerável o suficiente para se conectar com Deus. Eu entendo que a intenção é boa. O problema é que na minha leitura, muitas vezes o cansaço é tão brutal que o homem não consegue nem prestar atenção no que está sendo dito. Ele só quer parar de caminhar e descansar um pouco. E aí, na minha visão, se perde uma oportunidade de ouro para o aprofundamento. Com a experiência que eu tenho conduzindo também imersões e passado praticamente por todas as maiores daqui do Brasil e fora do Brasil, eu sinto que poderia ter mais ensinamento profundo e menos desgaste física. Mas isso é a minha percepção. Tem muita gente atacando, dizendo que é aquela coisa de macho. Vem aqui e eu te ensino a subir a montanha, eu te mostro como se tornar homem de verdade. E eu preciso ser honesto, não é sobre isso. Quem critica com esse argumento, na esmagadora maioria das vezes, nunca foi. O objetivo do evento claramente não é fabricar machões, é outra coisa. E ao mesmo tempo eu repito o que eu falei antes, um evento comercial por si só, ele não vai transformar ninguém. O que ele faz, e isso eu vi com meus próprios olhos, é te fazer voltar para casa pensando, refletindo sobre a vida, sobre as suas escolhas, sobre o que você anda negligenciando. E talvez seja exatamente isso o maior valor dele. Não é a transformação mágica que vem por aí, mas a pausa, o silêncio, o espelho. Então minha conclusão é essa. Se você é um homem disponível para viver uma experiência dura, que vai tirar totalmente da zona de conforto e te fazer refletir, pode valer muito a pena o Legendários. Se você está procurando uma fórmula mágica que vai consertar a tua vida em 3 dias, nenhuma montanha vai fazer isso por você. Agora eu volto para a pergunta que eu te fiz lá no começo. Por que tanto homem adulto está desesperado por isso? Porque a vida moderna roubou 3 coisas do homem e nunca devolveu. A primeira é o rito de passagem. Em quase toda a cultura antiga, existe um momento em que o menino era levado para longe, passava por uma aprovação e voltava reconhecido como homem. Hoje não existe mais nada disso. O menino vira adulto sem nunca ter sido testado, sem nunca ter atravessado nada. E por dentro, ele sente essa falta sem saber nomear. A segunda é a irmandade. O homem moderno não tem mais tribo. Ele tem colega de trabalho, contato no celular, mas não tem aquele grupo de homens que sofre junto, que se sustenta e que te protege quando você cai. E ele está faminto por isso. E a terceira é o limite. O homem nunca mais foi levado ao próprio limite. Ele vive numa zona morna, confortável, anestesiada. E no fundo ele quer descobrir do que é capaz.
O Legendário, mesmo com todas as críticas, ressalvas e polêmicas, ele mexe nessas 3 feridas de uma só vez. E é por isso que o movimento só cresce. Não é sobre a montanha, é sobre o vazio que a vida moderna deixou dentro do homem. Uma coisa que ficou clara para mim lá na montanha, cada homem estava em busca de algo diferente. Tinha um homem que precisava provar força para si mesmo, que se sustenta pela conquista e pela superação. Tinha um homem que foi buscar a conexão, pertencimento, o calor de uma irmandade. Tinha um homem mais silencioso que só queria paz, sentido e um descanso para a correria da vida. E tinha um homem que precisava de respostas de clareza, de entender por que a vida dele travou. Essas 4 naturezas distintas eram muito visíveis e estavam subindo a montanha por diferentes motivos. E é por isso que eu sempre digo, antes de procurar a experiência lá fora, entende a tua natureza, a tua busca aqui dentro. Se você está buscando entender qual é a tua natureza, de que forma você se conecta, se fortalece e encontra o propósito, eu construí um diagnóstico gratuito que te mostra isso em menos de 5 minutos. O link está aqui na descrição. Não é uma montanha, mas talvez seja o primeiro passo que você pode dar aí de onde você está assistindo esse vídeo. Eu subi aquela montanha sem reclamar para os meus colegas nenhuma vez, mas muitas vezes eu pensei em desistir. Mas eu aguentei até o final e eu desci com uma certeza. O problema nunca foi a montanha. O problema é que o homem moderno virou as costas para tudo que um dia o fez forte. A aprovação, a irmandade, o silêncio, o limite. O Legendários não é perfeito. Tem viés, tem polêmica, tem exagero e merece as críticas honestas de quem já participou. Mas ele acerta numa coisa que o resto do mundo finge não ver. O homem está faminto por sentido. E ninguém está disposto a alimentar essa fome. Talvez você não precise de uma montanha, mas você precisa, irmão, em algum momento encarar o silêncio, o vazio que tem dentro de você. Largar o telefone e olhar para dentro e se perguntar com coragem, de tudo que um dia me fez forte, do que eu abri mão sem perceber. Essa pergunta não tem valor monetário, mas ela custa coragem e pode ser o início e o convite da tua jornada de aperfeiçoamento como homem, como pai, como marido, pela honra dos que vieram antes e pelo legado dos que virão depois.